Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Começamos por analisar as declarações do ex-procurador-geral da República, Pinto Monteiro. Abordamos a proposta do Governo para as autárquicas poderem saldar a dívida à empresa Águas de Portugal. Analisamos também as propostas do CDS para a Justiça. Falamos dos professores e da progressão na carreira. E, a fechar, falamos de turismo, a taxa turística que a partir de hoje se aplica no Porto. E comigo em estúdio tenho Narciso Miranda. Narciso, obrigada desde já pela sua presença. Narciso Miranda, começamos este Espaço Opinião a analisar as declarações de Pinto Monteiro. Diz que não há segredo de justiça em Portugal. Numa entrevista ao Público e à Renascença, que leitura podemos fazer destas declarações? Olha, antes de mais gostaria de a cumprimentar e, por seu intermédio, cumprimentar a Regiões TV, uma televisão muito interessante e que tem um espaço muito importante para continuar a ser ocupado. E também cumprimentar aqueles que estão em casa a ver-nos e para os quais nós aqui estamos e dedicamos algum do nosso tempo. Eu acho que o importante não é dizer-se que não há segredo de justiça. É importante que um cidadão que desempenhou as funções de tamanha importância como Pinto Monteiro, que exerceu as funções para o Procurador-Geral da República, venha reconhecer agora que, de facto, não há segredo de justiça. Porque, de facto, não há segredo de justiça. Não há, mas na lei portuguesa, no Estado de Direito, diz-se que há. E nós continuamos nesta situação, em algumas questões fundamentais do Estado de Direito português, no faz de conta. As instituições fazem de conta que há segredo de justiça. A lei, a Constituição Portuguesa, a lei sustentada na Constituição Portuguesa, estabeleceu esse princípio do segredo de justiça. Mas, de facto, não há segredo de justiça. E são vários os casos em que assistimos a esta quebra do sigilo. São vários casos em que assistimos a esta situação que são recorrentes. Mas como é que aconteceram há 5 anos, há 4, há 3 e ultimamente agravaram-se de uma forma absolutamente descarada. E o grande problema que eu acho que acontece é que há as permanentes fugas de informação e depois, mais recentemente isso aconteceu, fazem-se os inquéritos, os autos de averiguação e não se prova nada. Quer dizer, faz-se conta que não há as fugas de informação, mas há. Aliás, eu recordo-me que há pouco tempo, num processo dos chamados mediáticos, surgiu, como surge normalmente, a fuga de informação. E nessa altura foi quase que demonstrado, e eu repito, quase que demonstrado, quase que provado, que só tiveram acesso aos dados que saíram por fuga de informação 3 personalidades. 3. Da Justiça, obviamente. Uma denunciou a situação e sentiu-se incomodado e disse é preciso averiguar porque há aqui esta fuga de informação relativamente a uma situação em que só conheço eu, o Sr. A e o Sr. B. E nomeou as 3 pessoas. O Sr. A respondeu a seguinte, a dizer assim, eu não fui, mas o melhor é averiguar. Fez-se uma averiguação, fez-se um inquérito e não se provou nada. Ora, isto dá razão a Pinto Monteiro. De facto, não há segredo de justiça. Mas nós fazemos de conta que há. Isto é, quando convém à justiça portuguesa há, quando não convém não há. Como é que é ouvirmos estas palavras do ex-Presidente-Geral da República? Como é que podemos interpretá-las vindas Podemos interpretar da seguinte maneira. Um dos grandes problemas do Estado português, do nosso Estado de Direito, é a justiça. Agora, o que eu estou a dizer é recorrente. Toda a gente diz isto. Um dos grandes problemas é a justiça, mas depois ninguém executa as medidas necessárias para fazer com que isso deixe de ser um grande problema. Eu gostaria de louvar o esforço que o atual Presidente da República tem feito sobre esta matéria. Mas também, de uma forma construtiva, afirmo que não chega a fazer esforço. Não chega a dizer-se que é preciso avançar-se. É preciso, de facto, dar passos seguros no sentido de sairmos desta situação em que a lei impõe segredo de justiça e depois não há segredo de justiça. E deixe-me dizer uma coisa. Se os cidadãos são obrigados a cumprir a lei,
se os cidadãos anónimos são obrigados a cumprir o Estado de Direito, os titulares de cargos são muito mais obrigados, têm muita mais obrigação, têm muita mais responsabilidade e estão a transmitir um péssimo exemplo para os cidadãos anónimos. E quem é que está a transmitir um péssimo exemplo? São agentes da justiça. E, permita-me que eu tenha coragem de dizer, são agentes ao mais alto nível que têm da acesso justiça. direto a tudo. Porque se as pessoas processos pensam que se resolvem os problemas da justiça criando a ideia com uma certa dose de populismo que agora a justiça chegou a todos, isto é, já não é só para os pequenos, também é para os grandes, também é para os poderosos. Se acham que isto resolve os problemas da justiça, eu tenho a coragem de dizer que não resolve nada. Alimenta esta situação de adiarmos as grandes reformas que temos que fazer à justiça. Antes de seguirmos e de fazer essa pergunta de que, de facto, existe aqui uma necessidade de fazer uma reforma na justiça e a que níveis é que, então, esta reforma tem que ser feita quando tocamos na área da justiça, quero perguntar-lhe se, de facto, para, então, acabar com estas fugas de informação, era necessário acabar com o segredo de justiça ou ter meios de controle afetos a este segredo de justiça? Olha, eu acho que é preciso acabar com a situação e qualquer medida que se tome, que pode ser essa que anunciou ou pode ser outra qualquer, é sempre melhor do que manter tudo como está. Esta é que é uma afirmação categórica. E sabe qual é a minha preocupação? Eu acho que já me conhece, e os cidadãos que nos estão a ver também já me conhecem, eu sou muito frontal. Utilizo a linguagem da verdade. É que não tínhamos segredo de justiça quando tínhamos um governo de direita. Um governo complicado. Um governo que nos obrigou a apertar o cinto. Um governo que hoje é transmitida a ideia que demonstrou uma profunda insensibilidade. Sobretudo insensibilidade social. E isso aconteceu durante 4 anos. Mas nós agora temos um governo das esquerdas. Das esquerdas. Que tem a obrigação ética de defender o espírito republicano. O rigor da lei. E não está a acontecer nada. E a pergunta que eu faço é se durante um longo período de governo de direita isto acontecia, e se acontece exatamente a mesma coisa com um governo de esquerda e suportado pelas esquerdas radicais, qual é a conclusão a que um cidadão anónimo chega perante este quadro? E, sobretudo, qual é a conclusão a que chegam as pessoas de boa fé, os republicanos, as pessoas livres e, sobretudo, os cidadãos que lutaram para defenderem o Estado de Direito e, consequentemente, a justiça como um dos pilares mais importantes da democracia. Isto é, na minha opinião, e termino com isto, o princípio da falência de princípios, de causas e de valores que são sagrados, que são decisivos para se defender o Estado de Direito e para se defender uma democracia moderna e eficaz. E, consequentemente, a articulação entre o que é o discurso e o que é a prática. E eu acho que aí não se está a conseguir. Falávamos precisamente da justiça e este é também um dos temas que abordaremos mais especificamente aqui à frente neste comentário, mas posso-lhe já dizer que também ainda dentro deste tema das declarações de Pinto Monteiro, Pinto Monteiro abordou também a questão do novo líder do PSD e, curiosamente, Rui Rio foi eleito líder do PSD e propôs uma reforma da justiça apontando mais transparência, mais escrutínio do Ministério Público e para uma revisão do segredo de justiça também. Se isso aconteceu, e eu não sei se aconteceu, é um sinal positivo. Qualquer pessoa de boa fé defende esses princípios. Eu não sei se Rui Rio os defendeu ou não. Quero acreditar que os defendeu, por aquilo que eu conheço dele. É preciso saber o que é que defende o seu partido. Porque uma coisa é o que pensa uma pessoa. Neste caso, uma pessoa que agora tem uma grande responsabilidade do ponto de vista nacional, porque é líder do de um partido do sistema. Agora, eu espero que o Rui Rio ouça esta afirmação que vou fazer. Se a direita não conseguiu resolver o problema, se a esquerda e as esquerdas radicais não conseguem resolver o problema, quem é que vai resolver? A extrema-direita? Os populistas?
Este é que é o grande problema, é que eu desafio que se faça uma reflexão sobre isso. Porque não chega a fazermos um discurso a dizerem que a extrema-direita e os atos populistas são um perigo permanente na Europa evoluída. Pois, mas quem é que está a alimentar esses perigos? Essa é que é a grande questão. Eu espero que o Rui Rio, se defendeu essas posições, que agora as tente concretizar com o principal partido da oposição. E eu serei o primeiro a saudar essas iniciativas. Narciso Miranda, partimos agora aqui também para outro tema que também está relacionado com a Justiça. O CDS foi o primeiro a dar soluções para a Justiça na Assembleia da República, que foram apresentadas então no Parlamento. O partido quer marcar a agenda e ser o primeiro a dar soluções para a Justiça. É preciso tornar mais eficaz a Justiça, Narciso Miranda, e também indo de encontro àquilo que falámos no nosso primeiro tema e às declarações de Pinto Monteiro, é preciso de facto tornar a justiça portuguesa mais eficaz. Eu estou aqui numa qualidade de comentador e é nessa qualidade que eu me quero colocar. E, portanto, um comentador tem que ser o mais isento possível e tem que analisar de uma forma o mais rigorosa possível as situações. Mas, para além de comentador, também assumo a minha qualidade de um homem de esquerda. Eu sou afirmativamente um homem de esquerda. Não no discurso, não na afirmação, mas na prática. E o passado passa por mim. Ou fala por mim. Eu surpreendo-me positivamente esta iniciativa do CDS. O CDS marca a agenda política com uma, permita-me a expressão, uma jogada de antecipação verdadeiramente notável. Toda a gente anda a falar na questão da justiça. Toda a gente considera que é preciso avançar-se com a reforma da justiça. O Presidente da República lança permanentes apelos. O PSD... Eu conheço pessoalmente o Rui Rio e sou amigo dele, faço questão de o salientar, mas enquanto que o PSD vai perdendo tempo desde o dia de assumir as funções da nova liderança até hoje, enredando-se na mensagem de que quer mudar de discurso e mudar de prática e quer estabelecer canais de diálogo com o governo e já está quase domesticado pela maioria que suporta o governo. Ontem o que se passou no Parlamento foi um sinal preocupante sobre esta matéria, em que o líder do governo passeou-se pelo hemiciclo, passeou-se pelo Parlamento, ora cumprimentando o novo líder da bancada parlamentar do PSD, principal partido de oposição, ora cumprimentando depois, num determinado momento até acompanhado pelo líder parlamentar do PS. Os partidos que suportam a maioria, os partidos mais da esquerda radical, o PCP e o Bloco de Esquerda, sobretudo o Bloco de Esquerda, o que demonstra uma certa, eu não queria utilizar a expressão de domesticação do Parlamento, só falta o CDS. O resto está tudo sereno. Ou parece que está tudo sereno. Enquanto isto acontece, o CDS demarca-se e avança com medidas de prioridade nacional, marcando a agenda política. Sejam quais forem as medidas que o PSD, o novo PSD, a nova liderança do PSD venha a apresentar agora, já vai a reboque do seu natural parceiro. E as medidas que o CDS apresenta, do meu ponto de vista, são, eu quase que arrisco a dizer, óbvias. Não estou a dizer que chegam, mas são óbvias. É preciso que os cidadãos também confiem na justiça. É fundamental. É fundamental, não é que os cidadãos confiem na justiça, é que os cidadãos recuperem a confiança na justiça, porque os cidadãos já não confiam na justiça. A maioria dos cidadãos já não confia na justiça. Portanto, o que é que nos interessa dizer? É preciso que os cidadãos confiem na justiça se eles não confiam. É preciso recuperar a confiança na justiça. É preciso fazer alguma coisa para que os cidadãos renovem a confiança na justiça. Ou então aqueles que ainda não desistiram, reforcem a confiança na justiça. Sejamos claros. É muito importante para o Estado de Direito a justiça funcionar. E é muito importante funcionar bem. E é muito importante funcionar em tempo útil. E o CDS tem medidas para resolver esta questão. Desanuviar os tribunais de questões até 15 mil euros. Fazer com que as testemunhas não sejam presas àquele processo burocrático, notifica, não notifica, chama, não chama, que possam fazer os seus depoimentos, repito, testemunhas por escrito, de uma forma rápida, célere. Fazer com que as sentenças possam ser transmitidas verbalmente, independentemente de não se retirar o direito aos defensores, quer sejam de um lado, quer seja do outro, de requerer, de pedir que isso seja feito por escrito. São medidas excepcionalmente fáceis para desburocratizar, para facilitar e para ganhar tempo
E quanto mais tempo se ganha, mais eficácia se dá à justiça, na minha opinião pessoal. Muito bem. Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso próximo tema. Em 25 anos, câmaras vão pagar dívida da água. Narciso Miranda, como é que podemos ver esta iniciativa do Governo? É uma iniciativa correta, mas não chega. Manifestamente insuficiente. Convém salientar que estas dívidas, que são brutais, as câmaras devem 225 milhões de euros, mas são algumas câmaras, poucas, dispersas por todo o território nacional. A câmara que mais deve, por exemplo, é a Guarda, que deve 25 milhões, depois Fundão, 23 milhões, ou Vila Real de Santo António, 21 milhões. Referi as três que devem mais de 20 milhões. Que são, curiosamente, as do interior também. Exatamente. As duas e reparem, mais devedoras. Só estas três câmaras estão aqui 70 milhões. Quase um terço da dívida global. Depois já há Chaves com 8 milhões e depois é tudo com menos de 8 milhões. Ora bem, o que é que o Governo aponta para resolver este problema? Vocês têm 25 anos para resolverem este problema da dívida, pagando prestações, naturalmente com uma taxa de juros bonificada. Mas isso não chega. E é preciso tocar, eu não queria ser longo, queria tocar num ponto fundamental. O problema está na origem. Claro que as câmaras também têm a responsabilidade, mas está na origem. E está na origem que se mede onde? Nas instituições que estão a gerir o problema da água em alta. Quer dizer, muitas vezes as câmaras são obrigadas a praticarem umas determinadas tarifas de água ou até a acumular dívidas porque não conseguem responder ao ritmo de agravamento de custos de quem está a gerir esta questão em alta, onde muitas vezes há falta de investimentos e gastos supérfluos, e é preciso ir a essa questão, isto é preciso resolver o problema a jusante, mas também resolver os problemas que exigem a montante. Ora, eu não li isso nas notícias, nem li isto que estou a dizer nas medidas que o Governo tomou, que são boas, mas insuficientes para resolver um problema que existe de facto. Como é que se chegam a estes valores, Narciso Miranda? Só para terminar também É uma boa tema. pergunta. Eu não encontro resposta. Como é que uma Câmara consegue acumular uma dívida de 25 milhões? Eu tenho muita experiência autárquica. Eu acho que isto é assustador. Como é que uma Câmara consegue? Uma Câmara que é uma Câmara de dimensão média, nem sequer são autarquias de grande dimensão, onde se consome muita água, nem sequer estou a falar de Porto, Lisboa, de Amadora, de Sintra, de Oeiras, de Matosinhos, de Guimarães ou de Braga, nada disso. São câmaras com dimensão muito mais pequena que estas. Como é que se consegue atingir uma dívida que ultrapassa 2 dezenas de milhões de euros? É uma pergunta muito interessante a sua, à qual eu neste momento não consigo responder, ou melhor, tenho que me conter, porque se eu responder de uma forma sintonizada com o que penso, digo, há aqui muita dose de irresponsabilidade no meio disto tudo e não estou a dizer que é só das câmaras. Muito bem. Passamos agora para os docentes e a progressão na carreira. 2 anos e 10 meses é para já este o tempo de serviço dos professores que o Governo se propõe recuperar para efeitos de progressão na carreira. Como é que poderemos analisar estes números? É positivo. É preciso levantar o texto da panela de pressão onde há anos estão metidas as carreiras suspensas. Positivo, nota positiva para o Governo e para os professores. Espera aí os outros. Mas é uma proposta correta e é justa para os professores? Não é justa para os professores só. Mas o funcionalismo público não é só de professores. Vou repetir. Isto é justo para os professores. E os outros? E os funcionários públicos? Os outros funcionários públicos? Os funcionários da Administração Central, da Justiça, da Administração Interna. Continuam com a progressão de carreiras congeladas. Continuam com as carreiras congeladas. E então o governo de esquerda que nós temos não resolve este problema de fazer justiça? De abrir espaço de igualdade de oportunidades para toda a gente? Então, como os professores se movimentaram, foram a correr, a acudir a esse problema para não haver manifestações, para não haver agitação, para não haver críticas. E estão à espera de quê? Que os outros também ameacem greves? Ou venham para a rua? Então é assim que a esquerda democrática funciona? Bem, é uma pergunta muito perturbadora. Muito perturbadora, sobretudo para quem defende os valores da esquerda. E eu sou um homem de esquerda, fico muito perturbado com isto. Portanto, não estou a dizer que não é correto descongelar as carreiras dos professores, mas estou a dizer que há
Muita gente, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas com as carreiras congeladas há cerca de 10 anos. 10 anos é muito tempo para que um profissional tenha a sua carreira congelada e também os aumentos de ordenado completamente congelados. Ora, descongela-se progressivamente, lentamente, estou de acordo, não pode ser de uma vez só, mas não só para uma franja do funcionalismo público, tem que ser para todos os funcionários públicos, são todos cidadãos de primeira, são todos portugueses de primeira e são todos vítimas das consequências das medidas que foram sendo tomadas progressivamente e em crescendo negativo ao longo da última década. Narciso Miranda, só para fecharmos também este tema, quer a Federação Nacional de Professores, quer também a Federação Nacional da Educação, classificaram esta proposta como totalmente inaceitável. Eu admito que tenham alguma razão, mas de qualquer maneira, muito mais inaceitável é manter tudo congelado e muito mais inaceitável é dar sinais de abertura para esta franja e manter a situação congelada para outras franjas, que é muito superior a esta, o somatório das outras franjas. Portanto, a crítica que os sindicatos fazem e que esses movimentos que têm um papel sempre muito importante fazem, é muito importante, mas é sempre uma crítica limitada aos condicionamentos que advêm de um determinado setor da sociedade portuguesa. Eu estou a olhar de uma perspectiva mais global, estou a olhar para os outros setores. As pessoas podem perguntar porque é que eu estou a dizer isto. Porque eu revejo-me no espírito republicano, na justiça social, no equilíbrio, na igualdade de oportunidades para toda a gente. Repito, sou independente como comentador, mas eu sou um homem de esquerda. E como homem de esquerda tenho que defender estas teses. Porque senão deixo de ser um homem de esquerda e passo a ser igualzinho àqueles que na direita defenderam as mesmas coisas que nós tanto criticamos. E eu não quero ter saudades desses tempos, muito menos não quero ter saudades dos tempos dos sinais de totalitarismos, sejam eles mais capeados com capa de verniz muito brilhante ou sejam capeados de outra forma. Muito bem, Narciso Miranda, passamos agora então para o nosso último tema. Falamos de turismo. Começa hoje a ser cobrada no Porto taxa turística de 2 euros. Que consequências pode ter esta taxa turística, Narciso Miranda? Nenhuma consequência. Isto será positiva? Na minha opinião, é positiva. São uma taxa turística de 2 euros por noite, até ao máximo 7 noites. Quem estiver acima dos 13 anos. Até aos 13 anos não pagam. Eu acho que se nós tomarmos em consideração que nos países mais desenvolvidos que Portugal tudo se paga, quando nós passeamos pela Europa pagamos tudo e não refilamos, achamos correto. Portanto, é natural também que os turistas cheguem a Portugal e também paguem alguma coisa e paguem sobretudo para suportar os custos que advêm das consequências que são positivas, mas podem ser lidas como negativas, na minha opinião são positivas, as consequências deste crescimento, deste grande número de cidadãos que utilizam os nossos equipamentos e bem, que fomentam as atividades económicas, que trazem essa mais-valia, mas também nós temos que nos estar preparados com mais investimentos para prestarmos uma qualidade de serviços de nível superior. E, portanto, é uma taxa normal que eu compreendo perfeitamente. E que não vai trazer consequência nenhuma nos turismos. Isto não vai afetar o turismo. O turismo vai continuar com o mesmo ritmo e não é por 2 euros por noite que as pessoas deixam de vir a Portugal e deixam de vir ao Porto. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz tratar-se do mesmo modelo que se pratica em Lisboa, com a diferença de que no Porto a taxa não se destina a investimentos na área do turismo. Pois há essa diferença. Eu percebo o que o Rui Moreira está a dizer. Não estou muito de acordo que se faça a comparação entre Porto e Lisboa. Sabe porquê? Porque também há turismo em Vila Real, em Braga, em Guimarães, nas cidades de dimensão média. Estamos praticamente a terminar, Narciso, uma última nota relativamente... É preciso terem atenção estas também taxas turísticas? É preciso terem atenção e é preciso perceber a sua dinâmica e as razões que estão subjacentes. E eu acho que as pessoas as perceberam e que são corretas, são medidas corretas. Narciso Miranda, quero agradecer-lhe desde já a sua presença. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Da política à sociedade, os temas que marcam a atualidade, em análise no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.